Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Este é o programa interativo diário na rádio e na televisão pública dos Açores. É, portanto, o seu programa. Já sabe que, através do telefone, pode participar nas conversas que diariamente temos aqui com os nossos convidados, colocar a questão, participar simplesmente na conversa, deixar a sua opinião. Os temas são geralmente relacionados com esta situação da pandemia de Covid-19 que estamos a viver nos Açores. Isto num dia em que foi também anunciado pelo Presidente do Governo Regional dos Açores, há poucos minutos, o prolongamento do cordão sanitário ou das cercas sanitárias em todos os concelhos de São Miguel. Hoje também é o dia em que o Presidente da República vai anunciar o prolongamento do estado de emergência em todo o país até ao dia 1 de maio. Vamos também às 19 em ponto, vamos ter a oportunidade de ouvir em direto também o Presidente da República justificando a tomada de decisão aprovada também hoje na Assembleia da República, com o aval dos Parlamentos Regionais da Madeira e dos Açores, a decisão de prolongar o estado de emergência até ao próximo dia 1 de maio. Portanto, já sabe, às 19 horas, dentro deste programa, poderá também contar com isso. Hoje vamos falar de desporto, concretamente de futebol, maioritariamente. Isto porque, como outras atividades, o desporto foi também afetado e de que maneira? O meu convidado é Paulo Gomes, Presidente da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Paulo, boa tarde, obrigado por ter vindo, por estar aqui uns minutos connosco a abordar este tema, creio que sensível, porque há milhares de praticantes de desporto e concretamente de futebol por esta região. E nesta altura há também muitas dúvidas no ar, imensas dúvidas, sobre essencialmente o final das provas, se elas vão acabar ou não, se há campeões, se não há, se há soluções na manga ou não há, e portanto, não tendo todas as respostas, o Paulo Gomes terá nesta altura algumas possibilidades de nos esclarecer a nós, aos ouvintes e aos telespectadores, sobre aquilo que poderá ser o cenário daqui a alguns dias. E presumo que esta paragem em todas as competições foi, de facto, um transtorno enorme, quer para os praticantes do desporto, quer também para os organizadores. Uma confusão geral, não? Sim, claramente. Antes de mais, boa tarde a todos os telespectadores da RTP Açores e muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto, como Presidente da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, vir falar em espaços públicos e de alguma forma divulgar as nossas modalidades, o futebol e o futsal e todos os nossos clubes. Realmente foi uma situação que nos está a deixar todos muito apreensivos, porque mais do que o simples acabar das provas neste momento, mais do que isso, é realmente essa pandemia. A nossa saúde está em risco, as nossas vidas estão em risco, e isto é uma situação que a nossa geração, nunca passou por uma situação idêntica, e isso só isso já é um fator muito importante e muito decisivo. Portanto, as vidas primeiro, o desporto a seguir. Sim, claramente. Tem que ser desta forma, não pode ser de outra forma. Sim, mas entretanto, isto não para. Vocês, organizadores, no caso concreto a Associação de Futebol de Angra, com enormes responsabilidades, até porque este ano organiza o Campeonato de Futebol dos Açores, vocês não param. Têm que estar sempre a fazer pontos de situação e a tentar perceber como é que isto vai acabar, certo? Sim, claramente. Pronto. A questão seguinte é, estão na expectativa do que vai acontecer na primeira e na segunda liga, no futebol, para depois tomarem decisões? Sim, neste momento, como sabem, a primeira e a segunda liga, que são os campeonatos profissionais, estão a tentar realmente acabar com os respectivos campeonatos. Naturalmente que em termos de Campeonato de Portugal, naquilo que são as subidas, a Federação Portuguesa de Futebol está à espera daquilo que poderá acontecer na segunda liga. Sendo certo, e isto é mais do que certo, de que se houver duas descidas na segunda liga, que todos nós esperamos, a Federação vai promover a subida de 2 clubes do Campeonato de Portugal. Portanto, só neste contexto já estamos aqui um pouco pendentes daquilo que vai acontecer na segunda Liga Profissional. Isso deixa organizadores, atletas, clubes em estado de nervos, não é? Sim, claramente. Neste momento posso dizer que em termos de descidas do Campeonato de Portugal, portanto, os clubes estão um pouco descansados porque a sua vida está resolvida nesse aspecto. E nós, nos Açores, temos 2 clubes que beneficiaram e vão beneficiar diretamente desta situação, que é o Fontinhas e o Sporting Ideal. Neste momento temos o Praense, que justificadamente está preocupado, e nós, a Associação de Futebol de Angra, também estamos a acompanhar muito o processo, estamos preocupados com essa situação, porque naturalmente queremos que o nosso filiado, o Praense, tenha direito a poder participar num play-off e consequentemente a subida à segunda liga profissional. Neste impasse realmente está acima de tudo o Rabo de Peixe, que foi campeão virtualmente, não é?
e que, efetivamente, está à espera de uma decisão da Federação em termos de subidas dos distritais ao Campeonato de Portugal. Portanto, assim, claro, o ponto de situação portanto, há aqui um stress forte. Sim. Essa carga faz-se sentir todos os dias na Associação Sim. de Futebol? Sim, sim. Vocês estão confrontados diariamente com estas questões dos clubes, perguntas, incertezas e dúvidas? Calculo que diariamente, não é? Sim, sim. Nós, inclusivamente, há poucos dias promovemos uma série de reuniões com os nossos clubes, portanto, terceira São Jorge e Graciosa em termos de futebol, promovemos uma com os clubes de futsal, futsal de segunda divisão e, inclusivamente, fizemos uma com o Praense e o Fontinhas, que são os nossos 2 representantes no Campeonato de Portugal. E nessas reuniões tentei demonstrar a nossa solidariedade enquanto associação, enquanto protetora dos clubes, e também ir fazendo um ponto de situação daquilo que está a acontecer e daquilo que poderá acontecer. Portanto, os clubes têm sido muito bem informados de toda essa situação. Embora, como todos nós estamos a ver diariamente, vemos uma situação imprevisível. Portanto, este vírus tem essa característica que é o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. Portanto, lidar também com isso não é nada fácil. Além do mais, sendo eu uma pessoa de trato fácil e de proximidade para com as pessoas e essencialmente as pessoas ligadas aos clubes, recebo diariamente várias chamadas das pessoas e atendo todas. A certeza é mais do que muita. Sim. Até porque há aqui investimento, é preciso não esquecer também esta vertente. Há aqui um forte investimento por parte de alguns clubes, época a época, não é? Sim, claro. Nesta época que não fugiram à regra, têm, portanto, todo o interesse em salvar o investimento que fizeram e garantir também os objetivos a que se propuseram. Sim. Não, isto é verdade, mas repare, além desses, mesmo aqueles que não tinham grandes ambições, mas que empregaram o seu tempo durante esses 7 meses de competição, sensivelmente, empregaram o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida familiar para treinar, para jogar e depois ver que a época foi quase um desperdício, não é? É muito complicado, é muito complicado. Claro, voltando atrás, Fontinhas Ideal tem, na sua opinião, a manutenção assegurada. O campeonato terminou, não é? O Campeonato de Portugal foi dado como terminado. Sim. Portanto, o Paulo já disse o que pensa sobre a situação dos 2 clubes da terceira e também, certamente, do Ideal. O que é que acha? Seria justa este desfecho? Seria justo este desfecho de estas equipas garantirem mesmo a manutenção e tudo ficar como está? Sim, temos que ver aqui uma situação. A Federação Portuguesa de Futebol tentou tomar decisões com base em coerência. Coerência, igualdade e por um se perde, por um se ganha. E, portanto, a decisão da Federação foi não haver descidas, porque é claro que havia clubes que estavam mais distantes de outros em termos de manutenção, mas depois isso seria uma bola de neve, descer uns e ainda descer outros. Portanto, penso que, não sendo a situação ideal, foi a possível que a Federação encontrou para, de alguma forma, mitigar algumas consequências negativas desse processo. Muito bem. Vamos dar a oportunidade às pessoas que estão a ver o programa e a ouvir através da rádio de participarem nesta conversa que estou a ter aqui com Paulo Gomes, Presidente da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. A primeira chamada vem de São Miguel, aliás, as primeiras 2, e primeiro Liberal Carreiro. Boa tarde, Liberal. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Olha, eu queria pôr uma questão que era a seguinte. Portanto, eu tenho este senhor que é o representante da Associação de Angra. É o Presidente da Associação. O Presidente de Angra da Associação de Futebol. O que eu queria dizer, portanto, a minha pergunta, a primeira pergunta a ele era se ele concorda com que as provas sejam todas anuladas e que se voltam a iniciar na próxima época desportiva, a partir do 0. Isto significa que todas as provas disputadas até o momento deixam de existir, o que significa aquilo que a Federação já transmitiu, foi que não há descidas, não havendo descidas, também não pode haver subidas. Portanto, eu estou ligado a um clube de desportivo que tem uma modalidade financeira do futebol que obriga que tenha só uma equipa a disputar a terceira divisão nacional. De hóquei patins, mais concretamente. Portanto, seríamos obrigados a disputar um regional para apurar uma equipa a participar para o novo ano, para a nova época desportiva. Portanto, julgo que isto também não se sabe ainda nada, porque a Federação de Patinagem ainda não se pronunciou sobre o assunto. Em relação ao futebol, eu compreendo que há muitos clubes que
que fizeram grandes investimentos para a época desportiva. O caso do Praense, que já é o terceiro ano, se não estou em erro, que faz uma aposta clara na subida de divisão. Todas essas situações acho que são um pouco complicadas, não só para o Praense, mas para o Sporting Clube Ideal, concretamente, porque o Fontinhas julguei que já tinha praticamente ficado na descida de divisão garantida e já não se preocupava tanto com isso, mas visto que a Federação nula a possibilidade das descidas, estas equipas voltam a estar. Eu gostaria só de terminar com uma questão que é, o Sr. Presidente da Associação de Angra acha que desportivamente é o correto terminar todas as provas desportivas e que seja iniciado um novo campeonato, ou acha que é desportivamente mais correto dar início num futuro a estes campeonatos que não foram acabados depois da sua conclusão? Era esta a minha questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Liberal. Vamos continuar em São Miguel, agora com o Sr. Emanuel. Emanuel, boa tarde. Emanuel Amaral, boa tarde. Boa tarde. Coloque a sua questão, por favor. Muito obrigado por vir ao programa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou daqui de Rabo de Peixe. Sim, senhor. Eu gostava de saber, eu sou um adepto de futebol. E Rabo de Peixe já era campeão. E acontece que agora ultimamente, por causa do Suíço, Rabo de Peixe larga-se de campeão. Eu não sei como é que a gente investimos o dinheiro, hein? Para a gente até nunca vi isso, que ainda falta uma jornada e já somos campeões. E agora o ideal desce, o Fontinhas. Isso vai ficar no mesmo, o Benfica vai ficar no mesmo tamanho, o Sport, o Porto, vai ficar vai continuar os pontos, ou como é que isso vai ficar, se a gente realmente vai ser campeão, se não vai. Mas se vai cancelar tudo, se cancelar, vai Benfica, Sport, ou é só os regionais. Muito obrigado, Sr. Manuel. Muito obrigado. Bom, Paulo, duas questões. Peço-lhe resposta às duas. Sim. Em relação à primeira questão, se acho que é o mais correto, é preciso as pessoas estarem cientes de uma situação. É que qualquer que fosse a decisão, seria uma decisão discutível. Portanto, não é fácil tomar este tipo de decisão. E em relação às descidas, vou dar um exemplo. O Sporting Ideal estava a fazer uma recuperação muito boa nas últimas jornadas. Estava já a um ponto da manutenção. Seria justo também o ideal descer seis equipas. E como eu falei há bocadinho, aquela questão da bola de neve, o ideal não desce porque está a um ponto. Depois quem está abaixo dele está a 2, também não desce. E quer dizer, seria muito complicado fazer aqui uma escolha, uma seleção. Portanto, a Federação ao menos foi coerente. Ninguém desce. Portanto, se é justo, não é? Neste momento, também posso garantir a todos os adeptos de futebol e de futsal, é que é consensual que vai haver prejudicados, vai haver beneficiados. Isto é uma situação que nunca tinha acontecido, portanto, não é fácil agora, neste momento, falar em injustiça ou menos injustiça. E colocar aquela questão do Sr. Liberal. Pessoalmente quer emitir opinião? Sim, claro. Até faço questão, até porque sou amigo pessoal do presidente do Grupo Desportivo Rabo de Peixe, um grande amigo meu, Jaime Vieira. Gosto muito da freguesia de Rabo de Peixe, gosto muito do Clube do Rabo de Peixe e, sinceramente, é talvez um dos casos mais paradigmáticos aqui do futebol nacional, até, porque no campo foram campeões e... Ou seja, já é campeão. E já é campeão. Só que tem aqui dois problemas. Ainda não há decisão sobre uma eventual subida de clubes dos distritais. E neste momento o Rabo de Peixe é um campeão distrital, porque é o campeão das três associações. E também há outra questão que se coloca aqui, é que a prova não acabou, não foi homologada, portanto há aqui algumas incertezas, mas o que eu posso deixar aqui de garantia a todos os adeptos do Rabo de Peixe é que as três associações de futebol têm estado nas últimas semanas a lutar muito para que o Rabo de Peixe não saia prejudicado nessa situação. Não temos feito outra coisa e... Uma posição unânime. Além das três, também é justo reconhecer aqui publicamente que o meu colega Robert da Câmara, presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, tem sido incansável no apoio ao Rabo de Peixe e na luta, porque é isto que se trata, uma luta para que o Rabo de Peixe consiga realmente aquilo que é importante, que é
a subida de divisão. Portanto, eu queria deixar essa mensagem ao Rabo de Peixe, que é isto, não há decisão, é isto que está a acontecer. Estão unidas. Estamos a lutar junto à Federação para... que o Rabo de Peixe deve subir. Claramente. Agora, a questão da homologação do campeonato, se recebe taça, se é campeão, isto são situações que brevemente vamos discutir as 3 associações, até porque nós somos este ano os organizadores, mas a prova não é da Angra, a prova é das 3 associações. E, portanto, neste momento estamos focados na questão da luta para que o Rabo de Peixe suba para o Campeonato de Portugal. Posto isto, vamos nos concentrar nas outras questões que também dizem respeito ao clube e ao Campeonato de Futebol de Açores. Responder ao liberal Lourenço, ao liberal Carreiro, que lançou a questão se pessoalmente era de acordo ou não que as provas acabassem e começasse tudo no próximo ano. Não é questão de acabar, é questão... O futebol, isto é futebol amador. Campeonato de Portugal, Campeonato de Futebol dos Açores, os nossos regionais, provas locais, são amadores. E a época termina a 30 de junho. Portanto, neste momento, com todas essas circunstâncias, e como disseste aí bem há pouco, o estado de emergência foi prolongado, as pessoas têm receio até as pessoas têm receio de estarem umas com as outras. Portanto, é quase impossível acabarmos as provas até 30 de junho, sendo que os clubes também tinham que treinar e tudo. Portanto, isto é uma questão que eu acho que nem sequer se pode colocar neste momento. Ok. Muito obrigado. Vamos de novo para os telefonemas. De São Miguel liga Roberto Cabral. Boa tarde. Muito boa tarde. Esta história de vocês a falar, concordo plenamente com aquilo que está falando o senhor aí da Associação de Angra do Heroísmo. Futebol. Ou seja, há os campeonatos profissionais e há os distritais, certo? Portanto, claro. Os distritais, uma vez que acabarem que a parte desde os infantis até os júniores em Portugal, estou a falar no Portugal, no continente, em tudo. Percebemos. Acabaram com tudo, certo? Por causa da epidemia. A primeira divisão e a segunda divisão estão em stand-by, ok? Estão em stand-by. Porquê? Porque o Porto está na frente. Se fosse o Benfica, estava a decidir. Pronto. Isso é a minha opinião, mas pronto, não está nada a ver. Vamos resumir tudo. A UEFA, eu não sei como é que a UEFA está a fazer isso. A UEFA está só pensando em si. Só está pensando nos seus prejuízos. Eu não sei se estou a alongar muito, se posso continuar. Seja breve. Estou-me a alongar ou posso continuar mais um bocadinho? Peço que seja breve. Se tem alguma questão para colocar, coloque. A vir trocar. Porque, é assim, a UEFA está muito preocupada consigo, né? Está preocupada consigo. E não se preocupa com os jovens, certo? Não se preocupem com os jogadores. Não se preocupem que a próxima época está a começar. A UEFA está preocupada com a Liga dos Campeões e que a Taça UEFA, que a Liga Europa, aí está em stand-by, está separado. Não há datas para eles. E para o Campeonato Nacional e para a segunda divisão e para o resto, ou seja, terceira divisão, segunda divisão, o caso do Rabo de Peixe, que está em uma polémica, quer dizer, o Rabo de Peixe levou um campeonato inteiro a jogar, né? E chega a essa altura, tem dor, né? Ou só, eu sou da opinião destes mulheres aí. Ok, Roberto, muito obrigado. A minha opinião. Obrigado, Roberto, já percebemos. Vamos agora atender Paulo Menezes, que liga da Terceira. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Boa tarde a todo o painel. Está aqui a falar Paulo Menezes, sou da Terceira, sou treinador, sou amiguinho do Paulo. Em relação, portanto, ao que concordo plenamente com o termo de eu, portanto, que uma federação, vou falar primeiro em relação ao campeonato. Uma federação este ano fez um grande trabalho em relação ao campeonato muito bem, de Portugal, e resolveu da melhor maneira o Campeonato de Portugal. E resolveu como? Em relação às descidas. Em relação às descidas, disse logo... Bom, deixamos ouvir o Paulo Menezes. Eu vou pedir, Paulo, que volte a ligar novamente. Estávamos aqui interessados em perceber a sua questão, e ela certamente é importante, mas a chamada está péssima. Peço-lhe que arranje um sítio onde tenha rede de telemóvel, porque é o telemóvel que está a ligar.
já percebemos, e que volta a ligar e colocar a sua questão. Bom, vamos analisar mais essa... Sim, em relação à chamada do Sr. Roberto Cabral, portanto, como disse também há pouco, os amadores, a época acaba a 30 de junho, os profissionais é um pouco diferente, podem prolongar realmente até julho, agosto, e a UEFA está a dar aqui uma margem de manobra às associações, aliás, às federações europeias, para que possam ter tempo para acabar. Se vão conseguir ou não, isto é outra questão. A nossa Liga, a Liga Portugal, tem um plano elaborado para tentar finalizar as provas até o início de agosto. Vamos ver se vai conseguir ou não, é realmente uma incógnita, mas só para o Sr. Roberto ficar esclarecido, os profissionais é diferente do futebol amador. Em relação ao rabo de peixe, também que ele falou, já respondi há pouco, portanto, o Paulo Menezes penso que ia colocar aqui umas questões interessantes. Eu deixava se calhar para ou eles se chamavam novamente ou então depois eu respondo. Vamos aguentar, se o Paulo Mendes ligar vamos ainda tentar responder, senão também já percebemos mais ou menos o essencial da questão e podemos depois facultar a resposta. Tiago Correia, Liga da Graciosa, boa tarde. Olá, Tiago, muito boa tarde a todos, boa tarde ao amigo Paulo Gomes, que já nos conhecemos há algum tempo, na altura que eu era presidente do Marítimo. E respondendo logo à questão que vocês estão a colocar em antena, se é justo terminar a época sem subidas de divisão, obviamente que é, na minha opinião, é injusto a questão das subidas não existirem. Aliás, o próprio Rabo de Peixe, tem sido tanto falado aqui na vossa emissão, conseguiu vencer o campeonato de futebol dos Açores com mérito. Uma semana... parece que tudo coincide muitas vezes com as coisas da nossa vida, venceu, tornou-se campeão exatamente na jornada que no fundo foi a última antes desta pandemia, antes do estado de emergência nacional. É injusto para a equipa de Rabo de Peixe, para a equipa que venceu, que levou toda uma época, como as restantes equipas também, com custos e com toda a despesa que está inerente e que todos nós sabemos muito bem, que pesa muito nos orçamentos dos clubes e obviamente torna-se injusto. Como também, na minha opinião, eu acho que também era importante, e aliás a Associação de Futebol de Angra até tem feito um bom trabalho nisso, na divulgação constante daquilo que são as suas iniciativas, daquilo que estão a ser feitas, estão a ser tomadas as decisões, sobretudo com o futebol local, que nós costumamos dizer o futebol regional. Nós na Graciosa temos também já um campeão, que é o Graciosa Futebol Clube. Este ano até havia o compromisso por parte da Associação de Futebol de Angra para que o torneio do apuramento a campeão da Associação de Futebol se realizasse na Ilha Graciosa, concentrando as 3 equipas na Ilha Graciosa este ano, e era importante também tentarmos perceber aquilo que será o futuro. Eu sei que tudo vai depender de outras decisões, mas acho que também seria importante para as equipas da Graciosa, neste caso até para o Graciosa Futebol Clube, perceber em que moldes é que vai jogar e como é que poderá vir a ser o campeonato dos Açores para o ano. Não havendo nem subidas nem descidas, neste caso, se não subir o Rabo de Peixe e não descendo os 2 últimos, poderíamos estar perante um alargamento do campeonato dos Açores. Eu gostava que o Paulo também esclarecesse nas reuniões que já teve. Muito obrigado, Tiago. É uma boa questão. Ele vai responder de certeza. Vamos ainda atender mais uma chamada antes de passarmos para Lisboa para ouvir o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Liga agora de São Jorge, Sérgio Rezendes. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Gostaria de perguntar ao Sr. Paulo Gomes, mais concretamente, sobre o futebol de São Jorge. Gostaria de saber se o campeonato sénior masculino da ilha já se pode dar como terminado, ou se de alguma forma a Associação está à espera que o Governo Regional levante algumas restrições, dado que a Ilha da Graciosa e a Ilha de São Jorge já têm alguns casos, mas durante algum tempo não têm aparecido mais, de forma a acabar o campeonato, ou se já se pode dar como terminado o campeonato aqui na ilha. Outra pergunta tem a ver com o futebol feminino. Tinha um jogo agendado agora para maio, que era o apuramento de campeão da Associação, entre o Grupo Desportivo Mocidade Praense e o Grupo Desportivo da Beira, que tinham sido os respectivos campeões das ilhas em questão. E gostaria de saber se este jogo fica naturalmente sem efeito, ou se poderá, ficando sem efeito, se poderá entrar no novo calendário da próxima época. E também, por fim, questionar acerca do curso de treinadores que estava previsto iniciar em abril
e se de alguma forma o curso deverá ser através de forma online. É só essas as questões e agradeço a resposta. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Bom, Paulo, mais duas questões. É possível, temos tempo para responder? Acho que vamos ter tempo. Okay. O Presidente da República estará a poucos minutos de falar. Okay. Vamos respondendo, entretanto, quando for a altura vamos interromper. Portanto, em relação à questão do Tiago Correia, que eu também aproveito e mando um abraço ao Tiago e a todos os graciosenses, ele falava na questão da justiça. Eu há pouco falei na questão das descidas, que não sendo o cenário ideal, é o cenário possível. Não falei em relação às subidas. Em relação às subidas, nós estamos a trabalhar, nós, associações do país, as 22 associações do país, estamos a trabalhar para que os representantes distritais consigam subir, neste caso o Rabo de Peixe, e também, naturalmente, no Campeonato de Portugal para a segunda liga. Portanto, aí nós concordamos que deve haver essas subidas e estamos a trabalhar nelas. Já há algum modelo definido, se elas acontecerem? Seria um alargamento do Campeonato de Portugal, portanto, a organização de mais uma série para albergar essas equipas. Portanto, em relação à Graciosa, portanto, também temos aqui um pouco dependentes. Sabemos que as coisas não estão muito fáceis, quer para a Graciosa, quer para a Ilha Terceira e São Jorge. Portanto, o apuramento a campeão da Angra teria que ser sempre feito com três ilhas, 3 clubes e nunca um. Também ele tocou ao de leva em relação ao apuramento de Sena Graciosa, portanto este foi um compromisso, e já agora esclareço os telespectadores, foi há poucos anos atrás, optaram pelo modelo de concentrado, já houve um na Terceira, houve um em São Jorge, e naturalmente sou contra este tipo de apuramento e vamos mudá-lo, nem que para isso tínhamos que fazer um investimento nosso, mas por uma questão de justiça, acho que teríamos que finalizar com um apuramento na Graciosa. E isto vai acontecer, se efetivamente não acontecer este ano, espero que aconteça na próxima época. Ou seja, será sempre para terminar na Graciosa. Em relação à questão do Sérgio Rezende, tocou aqui em vários pontos. Em relação ao curso de treinador, realmente já realizamos um na nossa primeira época. Estávamos a planear mais cursos agora nesta época, primeiro e segundo nível de futebol e de futsal. Também era importante falarmos aqui do futsal. Atendendo a toda essa problemática, estamos a trabalhar para arranjar uma solução de forma que as pessoas possam tirar o curso através de videoconferência. Portanto, estamos a trabalhar nesse aspecto. Para nós é importante haver cursos e haver cada vez mais treinadores habilitados a treinar as nossas equipas. Em relação a São Jorge, como sabem, aqui em Angra, cancelamos todas as provas, excetuando os campeonatos da ilha. Portanto, neste momento ainda é um pouco prematuro, não por uma questão, provavelmente não vai ser disputado. Agora, está suspenso ou cancelado, praticamente parecido. Mas estamos a deixar aqui uma janela aberta para vermos realmente o que é que vai acontecer agora nos próximos dias em relação a decisões da Federação. Em relação ao feminino, também dizer que a questão do apuramento, como sabem, nós estamos a trabalhar muito para o desenvolvimento do futebol feminino e estamos muito satisfeitos porque em São Jorge e na Graciosa, nesta época, tínhamos 3 clubes em cada uma dessas ilhas e posso dizer que este ano, o primeiro ano da Graciosa... Vamos então, Paulo, vamos interromper e vamos para Lisboa, onde o Marcelo Rebelo de Sousa vai exatamente falar neste momento. De assinar a segunda e desejo, e todos desejamos, a última renovação do estado de emergência para vigorar até às 24 horas do dia 2 de maio. Estamos agora mais próximos do fim de abril, o mês decisivo para ganharmos a segunda fase. E estamos a ganhar essa segunda fase. Tínhamos de fazer da Páscoa um tempo de contenção reforçada e fizemos-lo. Tínhamos de pedir aos nossos compatriotas que lá fora vivem e que haviam marcado férias para a Páscoa que as adiassem. E eles corresponderam. Tínhamos de definir um quadro com a compreensão de pais e professores para este fim acidentado de ano letivo. E definimos-lo. Não o ideal, mas o possível na situação que vivemos. Tínhamos de garantir que uma medida humanitária de clemência não contemplasse crimes merecedores de especialíssimo ou especial juízo de censura social e, por isso, penal. E garantimos-lo. Tínhamos de manter a descida da percentagem de crescimento de infectados para menos de 5%. E, sobretudo,
o que é mais importante à medida que se multiplica o número de testes, manter a descida da percentagem de infectados graves, necessitados de internamento e de cuidados intensivos. E ainda a essencial descida do indicador de contaminação para menos de uma pessoa por infectado. E mantivemos-las. Tínhamos, ao mesmo tempo, ir reabrindo atividades económicas, a juntar às inúmeras que nunca tinham parado. E assim, sem alarde, agricultores continuaram a sua faina. Empresas industriais retomaram o trabalho até dentro da cerca sanitária do Ovar. Comércio e serviços que puderam, reajustaram-se e reagiram à crise. Era uma parte da nossa economia real a mostrar que queria avançar, em conjunto com o combate pela vida e pela saúde, em teletrabalho e presencialmente. Aqui cerâmicas, ali construção civil, acolá material para construção, metalomecânicas, químicas, muito transporte público e coletivo e de mercadorias. É certo que, com muitos setores e muitos trabalhadores a sofrerem nos seus empregos e salários. É certo que, com matérias-primas escassas e mercados de exportação difíceis, por causa da paralisia da maioria das economias. É certo, com exata noção de que essa paralisia podia significar, no mundo, na Europa e entre nós, algo de brutal durante anos. Aqui chegados, porquê esta renovação do estado de emergência? Por 3 razões essenciais. Primeira razão, a nossa tarefa nos lares não desperdiçou um minuto, mas precisa de mais algum tempo. Detectar, despistar, isolar, preservar é importante para quem lá está, para quem lá vive, mas é também importante para quem está cá fora, pertencendo ou não aos grupos de risco. Consolidar essa tarefa em clima de contenção ainda é imperativo. Segunda razão, somos o 4º país da Europa que mais testa por 1 milhão de habitantes. E ainda assim o número total de contaminados de hoje fica abaixo dos 20 mil ou 30 mil que admitiam uma quinzena. Mas temos de continuar a estabilizar o número diário de internamentos em geral e de internamentos nos cuidados intensivos em especial, por forma a assegurar que o nosso Serviço Nacional de Saúde se encontrará em condições de responder à evolução do surto em caso de aumento progressivo de contactos sociais. Uma coisa é conviver com o vírus em atividade precavidamente aberta, sabendo que a situação está controlada e que existe um sistema de vigilância e proteção e regras de comportamento já adquiridas. Outra, bem diferente, é provocar recuos e recaídas já experimentados em sociedades que conhecemos. Terceira razão, porventura a mais relevante. A presente renovação do estado de emergência está pensada de tal modo que dá tempo e espaço ao Governo para definir critérios, isto é, para estudar e preparar para depois do fim de abril a abertura gradual da sociedade e da economia, atendendo-a a tempo, a modo, a territórios, a áreas e a setores. Com uma preocupação essencial: criar segurança e confiança nos portugueses, para que eles possam sair de casa, ir reatando paulatinamente a sua vida, sem se correr o risco de passos precipitados ou contraproducentes. Só mais 3 palavras e 2 respostas a dúvidas que vejo suscitar. Uma palavra para os da minha idade, ou acima dela, ou mesmo abaixo dela, com doenças mais graves. Não tenham receio. Ninguém minimiza a vossa entrega de muitas décadas. Tal como ninguém quer encerrar-vos num gueto.
dividindo os portugueses entre aqueles que resistem e são imprescindíveis e os frágeis que são descartáveis. Cuidar de vós é diferente de vos menorizar. Outra, para os mais jovens dos jovens, de quem poucos falam. Admiro a vossa capacidade de reagir ao maior e para muitos mais incompreensível choque da vossa vida. A terceira, para os autarcas. Se alguém, passado este momento mais grave da crise, a pretexto de uma visão estreita do direito e da justiça, questionar um dia decisões dramáticas de salvação pública, tomadas de boa fé e com isenção, serei o primeiro a testemunhar como em tantas dessas circunstâncias foi essencial o vosso papel de proximidade. E duas dúvidas finais, que eu sei que vos assaltam. A primeira, será que maio poderá corresponder às expectativas suscitadas? E a segunda, será possível suportar por algum tempo mais tamanhas privações neste caminho a que tantos estrangeiros chamam o milagre português? Será que maio poderá corresponder às expectativas suscitadas? Conhecem a resposta. Tudo dependerá do que conseguirmos alcançar até ao fim de abril. Isso será medido dentro de 2 semanas. E do bom senso com que gerirmos uma abertura sedutora, mas complexa. No meu espírito, como de certo no vosso, conjugam-se, de um lado, compreensão do dever a cumprir e do outro, muita esperança. Mas a tal terceira fase que vos referia há 2 semanas, maio, tem de ser o mês dessa ponte entre o dever e a esperança. E sê-lo há tanto melhor, quanto mais bem-sucedidos formos a atingir os objetivos na consolidação do combate à pandemia e mais cuidadosamente prepararmos uma saída da crise que gera confiança. Confiança é a palavra-chave. Retenhamos isto. Uma crise na saúde bem encaminhada e uma abertura bem ponderada dão força à economia e à sociedade. Do emprego ao consumo, do investimento ao turismo, da cultura à comunicação social. Uma crise de saúde menos bem controlada e uma abertura menos bem acautelada podem criar problemas à vida, à saúde e, portanto, à sociedade e à economia. E haverá como pedir aos portugueses mais este esforço de contenção, num processo que sabem ser longo, ingrato, imprevisível? Claro que haverá. O cansaço aperta. Eu preveni-o há 1 mês. O cansaço e a sensação de que o pior já passou e que a esperança desponta. E tudo isso convida a facilidades tentadoras. Temos de lhes resistir. Temos de evitar a desilusão de, por precipitações em abril, deitarmos a perder maio. E ainda o que se vai seguir. É verdade que bastante está a ser ganho, mas ainda nos falta, porventura, o mais difícil. Como diz o povo, nós não queremos morrer na praia. E será este caminho por nós já feito, mesmo um milagre, como tantos lá de fora dizem? É bom que eles pensem que sim, que é um milagre. Nós sabemos que não. Não é um milagre. É fruto de muito sacrifício. É fruto de, nestas fases cruciais, quem tem responsabilidades políticas, ter ouvido os especialistas, ter agido em unidade, ter feito deste combate o combate da sua vida. E desde logo o Primeiro-Ministro e com ele o Governo, como é justo reconhecer, mas também o Presidente da Assembleia da República, a Assembleia da República toda ela, os líderes partidários, os líderes sociais, os partidos políticos, os parceiros económicos e sociais. Mesmo
Os que hoje divergem no primeiro e decisivo momento não se opuseram. E é isso que ficará para a história. É fruto também da dedicação daqueles que há mês e meio ou mais demonstram que não tem preço dedicar tudo, mas mesmo tudo, a salvar vidas ou a ajudar os que as salvam e a garantir o básico do nosso cotidiano. É fruto de todos nós termos entendido o desafio e atuado mais cedo. É fruto de todos nós termos estado sempre solidários e mobilizados, com disciplina, com zelo, com determinação, com coragem. Se isto é um milagre, como os outros lá fora dizem, então nós, povo português, somos um milagre vivo há quase 9 séculos. Se isto é um milagre, o milagre chama-se Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa, no essencial da comunicação ao país, que agora acaba, deixando aqui bem explanado o motivo, ou o conjunto de motivos que levaram ao prolongamento do estado de emergência por mais 15 dias. Recordo que já hoje tivemos uma comunicação do Presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, confirmando também o prolongamento do cordão sanitário ou das cercas sanitárias em todos os concelhos de São Miguel. Portanto, estão deitadas na mesa as cartas para os próximos dias. Compete-lhe a si jogar a carta mais certa, quiçá o trunfo da vida. Estou à conversa com Paulo Gomes, Presidente da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Estávamos a responder, Paulo, a um telespectador ou ouvinte que colocou uma questão exatamente sobre futebol feminino. Não é? Exatamente. Antes de responder à questão do Sérgio Rezendes, queria aproveitar essa oportunidade para publicamente fazer um agradecimento a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate a esta pandemia e também todos aqueles que diariamente trabalham para que nada falte a quem infelizmente não pode trabalhar e tem que estar em casa a fazer teletrabalho ou por outra circunstância qualquer. Portanto, a minha homenagem e o meu agradecimento público a todas essas pessoas, esses sim, os verdadeiros heróis desta nossa realidade. Acabando de responder aqui ao Sérgio Rezendes, em relação ao feminino, como estava a dizer, para nós tem sido muito gratificante o início do futebol feminino em São Jorge e na Graciosa, e eu antes da interrupção ia mesmo dizer que na Graciosa este ano, que foi estreia, houve jogos com mais de 300 espectadores, portanto tem sido uma euforia muito grande, o que é bom. Mas lembro que esta realidade do futebol feminino é uma realidade recente, portanto não há qualquer tipo de apoio em termos de apuramentos, nem havia no início da época nada delineado neste sentido. Após conversas entre dirigentes de alguns clubes com os nossos vice-presidentes da Graciosa e São Jorge, havia interesse em realizar um encontro entre os campeões das duas ilhas. E naturalmente que não só não nos opusemos, como quisemos e queremos fazer esse investimento da Associação de Futebol para que tal aconteça. Portanto, naturalmente que assim que houver esta oportunidade, vamos unir esforços para que realmente os dois campeões das duas ilhas possam realizar um encontro e promover cada vez mais o futebol feminino. Temos aqui mais algumas questões para lançar, entretanto vamos ouvir Maria Vieira, que liga de São Miguel. Boa tarde, Maria. Sim. Boa tarde. Sim, boa tarde. Faz a favor. Eu já vou repetir a pergunta, é um comentário. A questão do desportivo do Rabo de Peixe, só para lembrar que ele não foi campeão virtual, ele foi campeão decididamente a 6 jornadas do fim e que ele deveriam, não uma questão de justiça, mas é uma questão de mérito, também é justiça, porque ele não vai ser beneficiado, como algumas equipas vão ser beneficiadas a não descer de divisão. No caso do Rabo de Peixe, não há benefício em justiça, ele foi verdadeiramente campeão. Obrigada, sim. Não nos deixem morrer da praia. Era mesmo essa questão. Muito bem. Vamos atender mais um telespectador. Sr. João Paulo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Faça favor. Olha, eu gostava de perguntar, e para começar, cumprimentar o painel e dar os parabéns pela iniciativa e pelo programa. E eu queria perguntar aí ao nosso Presidente da Associação de Futebol de Angra, Paulo Gomes,
perguntar se há algum desenvolvimento para a próxima época. Estou a ouvir. Para duas situações. A primeira, se há algum desenvolvimento em relação à finalização do play-off para o campeão das séries do Campeonato de Portugal, porque acho muito injusto o Praense ser campeão e ter que ser novamente campeão de um segundo campeonato, digamos assim. E depois, gostava também de saber se para o ano não seria uma boa época para se finalizar com os 2 grupos do Campeonato dos Açores. Vamos fazer um campeonato do princípio até ao fim, porque está mais que provado que a nível desportivo, a nível ético, chamemos-lhe tudo, não é viável que clubes que têm possibilidade de investir em jogadores de continente, como por exemplo o Lusitânia e o Angrense não têm, e fazem muito bem, honrando os subsídios que são dados pelo Governo dos Açores a 100%, o jogador açoriano. E eu sei que, a nível de competição e de competitividade, o jogador açoriano sozinho não consegue, mas eu gostava de saber se não seria um bom ano para, de uma vez por todas, fazer um campeonato de Açores do princípio até ao fim, sem 2 grupos. Muito bem. Porque os clubes que têm capacidade de pagar os jogadores de continente dispensam-nos, e depois, a segunda fase do campeonato de Açores, os 5 primeiros que disputam a subida, houve equipas da Graciosa que foram viajar a São Miguel com 13 jogadores. Acho que isso não é abrir o apetite para os jovens de escalões de formação, e acho que também não é ético nem que um clube, depois de estar garantido nos 5 primeiros, dispense os jogadores todos e fique a jogar, como chamamos assim, com aqueles jogadores que têm menos capacidade. Muito obrigado, João Paulo. De integrar. João Paulo, obrigado. Percebemos a sua questão, muito obrigado por ter participado. Vamos para São Miguel agora. José Silva, boa tarde. Boa tarde, Vítor. Boa tarde ao Sr. Paulo Gomes. Eu, obviamente, que teria muito para dizer, preencheria, enfim, o programa, porque, além de apesar de estar fora da atividade, acompanho com permanência e com rigor tudo o que se passa em redor das nossas provas, mas eu queria deixar só 2 questões. A primeira, sobre se deveria subir as equipas, uma vez que a Primeira Liga vai apurar o ser campeão, juro que todos que vão por lá abaixo até às provas distritais têm este direito e esta, digamos, obrigação. Sei que é uma tarefa muito difícil por parte das associações por causa da definição de equipas que subirão, mas de qualquer maneira é uma questão que internamente devem decidir se efetivamente o primeiro, e neste aspecto penso que todas as associações estão em consonância, obviamente com discordâncias das equipas que estão próximas ou que estão ainda na luta para serem campeões distritais. No caso regional isso não acontece porque em campo o Desportivo Lado depois muito justamente foi o campeão de ilha. Mas a minha pergunta que faço é porquê a Associação de Futebol de Angra, em conjunto com as outras associações, cancelou o Campeonato de Futebol dos Açores no dia 8 de abril e permitiram que até o dia 30 estejam suspensos os campeonatos de ilha, nomeadamente aqui na Ilha de São Miguel, e também as provas de séniores dos campeonatos das Ilhas Terceira, Graciosa e penso que também da Ilha de São Jorge. E a segunda questão, se isso não é uma boa oportunidade para a tão apregoada reformulação do Campeonato de Futebol dos Açores, que muitos falam, mas que não apresentam as soluções devidas, se não é uma oportunidade para pôr em prática na próxima época, nomeadamente fazer um campeonato com as 10 equipas, uma vez que as 12 equipas é uma questão muito difícil de alcançar. Primeiro, o Sr. Paulo Gomes já eu vi numa entrevista que concedeu o ano passado, que era portanto, um limite que não está de acordo, porque, penso eu, devido à dificuldade que tem do futebol sénior que está a passar, nomeadamente em algumas ilhas da vossa jurisdição e na jurisdição da Associação de Futebol da Ordem. Relativamente à outra questão que queria colocar, portanto, se não era uma oportunidade para isto ser
resolvido agora de fazer só numa fase com 10 equipas a partir de janeiro, que foi a situação que, na altura, quando se criou o Campeonato de Futebol dos Açores, isto foi planeado, era para ser uma primeira fase com as equipas a jogarem nas suas ilhas e a partir de janeiro a maio abriariam, juntamente com os campeonatos de ilha, essa prova regional. E a última questão que queria, portanto, já fiz duas, a última questão é, na questão das descidas, não havendo, portanto, descidas do Campeonato de Futebol dos Açores, como é que vão acontecer aos campeões ou aos atuais primeiros classificados de cada ilha? Como é que isto vai acontecer? Muito obrigado. Obrigado, José Silva. Muito obrigado. Obrigado, companheiro. Bom, vamos atender também Paulo Menezes. Paulo Menezes, Liga da Terceira. Julgo que, há pouco, as condições não eram as melhores. Agora sim. Paulo Menezes, boa tarde, novamente. Sim, Paulo. Estou. Sim, estamos a ouvi-lo. Tá. Olha, boa tarde. Faz favor. Olha, boa tarde. Paulo. Faça favor. Sim, foi a chamada que caiu. E nós percebemos. Sou Paulo Menezes, sou treinador de futebol. Sim, senhor. Estou presente aí da modalidade. Em relação ao assunto em questão, concordo plenamente com o termo dos campeonatos, porque primeiro está a nossa saúde. Em relação ao Campeonato de Portugal, dizia eu há pouco que a Federação está a fazer um excelente trabalho em promover o campeonato, como seja este ano, em que o campeonato chegou a todo o país, a todo o mundo, e resolveu muito bem a questão das descidas. Em relação à questão das subidas, aí já a Federação já começou a entrar por caminhos que dá para a gente desconfiar. E eu só faço uma questão. Porque que a classificação à data do termo do campeonato era utilizar a classificação à data do termo do campeonato e subir as equipas todas, o primeiro e o segundo classificado. Vamos dizer que o campeonato nacional era um campeonato com muitas equipas, mas se calhar fazia-se duas séries. Em relação ao campeonato de Portugal, ao campeonato dos Açores, também é a mesma coisa, o vencedor até à data subia, ninguém descia e os das restantes campeões de ilha subiam e se calhar, como há bocadinho o meu colega João Paulo disse, se calhar era o ano para terminar com a segunda fase. Fazíamos uma primeira fase só com, se calhar, 12 equipas, que subiam todas, e que, quando acabasse a primeira fase, a restante era que as restantes equipas jogavam nas provas da sua associação. E agora, mais para o Paulo aí. O Paulo é que tem um grande problema para resolver. O campeão de ilha tem 3 associações à sua conta. Aí já tem, o Paulo já é uma coisa que eu ainda não pensei, mas ele, com a sua direção, devia pensar nisso. Era mais Sim, senhor. Ok, obrigado, Paulo. Vamos para a Graciosa para atender aqui a última chamada deste bloco, para depois podermos dar as respostas. João Paulo Cordeiro, que Liga da Graciosa. Boa tarde, João Paulo. Muito boa tarde. Boa tarde. Pode colocar a questão. João Paulo? Muito boa tarde. Boa tarde. Coloca a questão, faz favor. Boa tarde ao nosso presidente da nossa associação. Estou a falar em nome do Graçal Futebol Clube. Tinha aqui só 2 ou 3 situações para pôr em questão, para depois vermos no futuro. A questão é esta. Um clube como o Graçal Futebol Clube, este ano, fez um forte investimento para poder competir no nosso campeonato de ilha. Fazendo equipa B, porque senão não conseguimos competir. O clube, na ilha, o clube tem mais atletas federados nesta ilha, desde da formação até os séniores. Assim, nós temos este esforço todo para tentar fazer um operamento com o Terceiro e São Jorge para podermos chegar à Liga Melbourne, neste caso é a Renato, para que agora não. Se isto chegar tudo assim, a minha pergunta era o que será o futuro do clube. Porque, é assim, eu acho que a gente fala em relação ao Rabo Peixe e acho que deve subir. Obviamente, ganhou em campo, mas também nós, só somos campeões da ilha também. É o único campeão da ilha, somos nós, a nível de Açores. E toda a gente critica porque foi com um equipa B. Mas só conseguimos competir porque tivemos a capacidade e a engenharia de fazer equipa B. Porque mais ninguém conseguiu ainda fazer isto. E só assim é que conseguimos competir e somos campeões também de ilha. E estamos cá dispostos para competir com o São Jorge. João Paulo, peço que seja um pouco mais rápido. Peço que seja um pouco mais rápido e sintético, senão não vamos chegar a a questão da rapidez é só se isto ficar por aqui, qual é o futuro disto, o futuro desta formação destes jovens, disto tudo. Sim, sim. A provar que jovens no desporto, também ir para outras vidas, o que é que vamos fazer?
Era só essa a questão. Está bom, obrigado, João Paulo, muito obrigado. Vamos agora tentar responder. Estão aí algumas questões importantes que mereciam mais tempo de resposta, mas como não o temos, peço ao Paulo que passe rapidamente pelas questões e que dê respostas também muito sintéticas. Tem aqui a questão do Campeonato de Portugal, da subida do João Paulo e do Palmeiras, e como disse no início do programa, é do interesse da Federação Portuguesa de Futebol promover um play-off com os 2 primeiros classificados. Será, mas como também já disse várias vezes, tudo é imprevisível, mas uma das hipóteses em cima da mesa é realmente um play-off concentrado com as 8 equipas e todas terão a oportunidade de disputar entre si as possíveis 2 vagas. Porquê é que é possíveis? Também entroncando aqui na questão do Palmeiras, a segunda liga, quem manda na segunda liga são os clubes profissionais. Até mandam mais que a própria estrutura da liga. A Federação não pode fazer nada ali. Naturalmente que a minha opinião pessoal é o primeiro de cada um dos 4 grupos subiria e fazia-se um alargamento só com 2 clubes a mais. Mas isso não é possível porque os clubes da segunda liga não querem e estatutariamente eles têm esse poder. Portanto, não depende da Federação Portuguesa de Futebol essa questão. Em relação ao Campeonato de Futebol de Açores, a reformulação, que também foi colocada aqui por João Paulo e por Sr. José Silva, eu vou dizer aquilo que já disse várias vezes. Eu não sou muito fã deste modelo, mas entendo que o dia que for para mudar, que seja uma mudança consensual e duradoura. Já disse essas 2 palavras várias vezes. Andar aqui a mudar um ano, depois no outro ano já não serve e andamos aqui a mudar, não. E nesse aspecto eu estou perfeitamente à vontade para falar, porque já falei várias vezes com os meus clubes, os meus colegas das outras associações também falam com os seus clubes, e o grande problema aqui é que muita gente tem opiniões diferentes. Portanto, não é fácil, não é fácil. Mas estamos em cima dessa situação e estamos a trabalhar e realmente não é fácil porque há muitas propostas, há muitas ideias e, na minha opinião, como já disse, ou avançamos por uma concreta ou é melhor ficar como está. Também o Sr. José Silva colocou aqui uma questão importante, que a questão do porquê é que terminamos o Campeonato de Futebol dos Açores e ainda mantemos em suspenso o Campeonato de Ilha. Bem, isto é fácil. E um clube de São Miguel vir jogar a terceira, neste momento, não é o mesmo que um clube da Vila Nova ir jogar às Lajes. Portanto, não faz... essa pergunta acho que não tem muito sentido, porque naturalmente não vai haver voos nas próximas semanas. Também já respondi que a nível de amador, a época tem que terminar a 30 de junho, por um conjunto de fatores. Portanto, o Campeonato dos Açores, com a questão das viagens, é impossível terminar. Porque os campeonatos de ilha, enquanto houver uma pequena réstia de esperança, podemos finalizar, vamos manter suspenso, pelo menos aqui na Associação de Futebol de Angra. Sim, mas há esperança que possam ser retomados. Sim, mas cada dia que passa, cada vez se torna mais difícil. Em relação ao Graciosa, também cumprimento o meu amigo João Paulo Cordeiro e dizer que, em relação ao Graciosa, estou perfeitamente à vontade, porque desde o início colaboramos muito para que o Graciosa conseguisse ter o seu campeonato, mesmo com a equipa A e a equipa B, e a direção do Graciosa sabe que a Associação de Futebol esteve sempre do lado deles para que eles pudessem realizar a sua época. Também, neste momento, reconheço que as coisas estão um pouco difíceis para o Graciosa, que também é injusto para o Graciosa, como também é injusto para os clubes da Terceira e de São Jorge que estavam na luta para irem a este apuramento. Mas também a Sra. Presidente e todos os diretores do Graciosa sabem que eu tenho tido um acompanhamento muito especial para o clube, para que também não seja prejudicado, mas há coisas que não dependem de mim e como disse há pouco, a gente percebe a inquietação de todos os agentes de futebol, mas estamos com uma pandemia, estamos numa situação anormal e extraordinária que vai exigir decisões e situações anormais e extraordinárias. Mas é mais do que óbvio que o Graciosa sabe que a Associação de Angra tem acompanhado, está preocupada, mas que realmente cada vez se torna mais difícil essa situação. Exatamente. Paulo Gomes, as 3 associações dos Açores já tiveram recentemente uma cimeira com o diretor regional. Em relação, concretamente e diretamente, o apoio ao treino e à competição vai continuar? Sim, claramente. A única coisa neste momento que temos de informação e que foi-nos transmitido é que as viagens que não se realizaram, portanto, naturalmente não são pagas e muito bem. Agora, tudo o que é o apoio à atividade local, à atividade de treino, à formação, isto será naturalmente, e não podia ser de outra forma. Não vai faltar? Sim, não podia ser de outra forma. Muito bem, uma boa notícia. Vamos de novo para os telefones. Liga agora Carlos dos Santos de São Miguel. Boa tarde, Carlos. Boa tarde.
Sim, boa tarde. Faz favor, Carlos. Bom, vamos mais cumprimentar e o Paulo Gomes. Há duas questões que são fundamentais e que acho que estão a ser relativamente esquecidas. A primeira de todas é a parte institucional, como isso tudo começou, ou que desencadeou o processo. Nós, neste momento, temos a Liga Portuguesa, que continua com a expectativa de conclusão das suas provas, e a Federação Portuguesa, que é o órgão máximo que tutela o futebol e o futsal em Portugal, que decidiu cancelar. Ora bem, o que é que diz a UEFA sobre isso? O que é que diz a FIFA sobre isso? A UEFA empurrou logo o Euro para o ano que vem. E nós, em Portugal, eu acho que a Federação, na minha opinião, isto é convicto disso, e acho que o problema vai vir com isso, a Federação cancelou. Foi precipitado. Agora, eu creio que o Roberto, o Paulo e até o Presidente da Horta, tal como os outros 18 Presidentes das Associações Distritais do país, vão começar a fazer contas, não contas financeiras, mas contas desportivas, do quanto é que representa cada associação na Federação. Ou seja, no futsal, que é uma área que eu estou particularmente ligado, também vamos falar dela. Quem é que estaria na zona de subida, também vamos falar dela. Quem é que estaria na zona de manutenção ou não. A minha questão concreta é, não entendo o Paulo, ou o que é que eu entendo? Não deveria ter sido, primeiro, as associações deviam ser chamadas a reunir com os seus clubes antes das reuniões federativas, para estarem, enfim, com o poder dos seus associados naquilo que são as decisões. Porque primeiro houve as decisões e só depois é que se ouviu os clubes. E a minha precipitação, que eu considero ter havido na Federação, foi essa. Inverter-se a ordem das coisas. E para lá vamos, se isso não vai voltar tudo atrás. Claro, Carlos. E quanto ao futuro, e já agora também deixar aqui uma ressalva para que ficamos todos cientes disso, é que não havendo grandes possibilidades de deslocações aéreas, elas serão modificadas com despesas no futuro próximo. Como é que se pensa concluir ou fazer provas novas mediante a cenário que temos das deslocações aéreas? Sim, senhor. Muito obrigado, Carlos. Obrigado. Artur Pimentel, boa tarde. Artur Pimentel. Sim, boa tarde. Boa tarde. Estou à espera, coloca a sua questão. Vamos lá. É assim, antes de nada cumprimentar o Presidente Paulo Gomes, o Sr. jornalista, e colocar duas questões. Relativamente ao cancelamento, relativamente ao Campeonato dos Açores, praticamente logo a seguir à decisão da Federação, se não for também uma precipitação das associações, porque quando o mesmo estava suspenso até o dia 30. Eu também gostava de saber a opinião do Presidente relativamente à questão da decisão que foi tomada a nível da França, de Espanha, se não é efetivamente a mais correta, no sentido de que permeia efetivamente a classificação atual. Porque, vendo bem as coisas, é exatamente a classificação atual define exatamente a qualidade das equipas até aquela altura. Ninguém, não foi obra de ninguém o que aconteceu devido à pandemia. De maneira que eu gostava de saber a opinião do Presidente. E relativamente à atribuição do título ao Rabo de Peixe, também não passa por a espera de uma decisão da Federação. Quando, independentemente de estarem muito focados e agradecer o esforço que tem sido feito na junta da Federação para a subida do Clube Rabo de Peixe, isso não invalida que seja atribuído o título e o troféu ao clube, e assim também mais uma arma que o clube dispõe relativamente à sua questão de campeão dos Açores e com direito à subida. Muito obrigado. Obrigado. A seguir temos Jorge Amaral, que liga também de São Miguel. Boa tarde, Jorge. Jorge Amaral. Sim, boa tarde. Boa tarde. Eu, antes de mais, dar os parabéns pelo programa.
cumprimentar o senhor e a pessoa do Presidente da Ação de Futebol da Angra do Heroísmo. A minha pergunta centra-se única e exclusivamente não na vertente desportiva, uma vez que esta, de facto, é o que é, não é? É uma pandemia, temos que nos exigir a nossa realidade, mas o facto que está aqui e que me deixa mais amedrontado tem a ver com a questão financeira. Eu já fui presidente do Sporting Ideal, fui campeão do Campeonato dos Açores, e o Sporting Ideal está efetivamente a um ponto dessa manutenção. Não é a questão desportiva que, volto a frisar, está aqui latente. O que está aqui em causa prende-se única e exclusivamente com a questão financeira. As associações de futebol, tanto da Angra, da Horta e da Ponta Delgada, já fizeram junto de quem de direito, Governo Regional, saber se os apoios que são concedidos para a participação nessas mesmas competições, Campeonato de Portugal, Campeonato dos Açores, se serão interrompidos, assim como foram os campeonatos, e saber se existe por parte da entidade do Governo Regional, que é o grande sponsor de toda esta realidade, saber se será cortado apoios à data do início deste estado de emergência que foi decretado para o país, e nós fazemos parte, efetivamente, deste país. Esta é a pergunta que eu gostava de deixar, e saber se os presidentes e as associações de futebol têm isso em linha de conta, porque os clubes vivem de um orçamento que idealizam com base em receitas e 90% da nossa atividade desportiva prende-se única e exclusivamente com apoios das câmaras, juntas e Governo Regional, saber se junto dessas entidades existe já ou existirá num futuro próximo a intenção de cortá-las no sentido em que as competições não terminaram, fazendo apenas chegar aos clubes aquilo que é por direito, segundo os protocolos, ou então serão efetivamente retirados fatias do orçamento inicialmente previsto para cada um desses clubes, Campeonato de Portugal e Campeonato dos Açores. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Jorge Amaral, Ligou de São Miguel, boa tarde. Muito obrigado pela sua participação. Paulo, mais algumas questões? Não, um resumo aqui, há aqui várias questões que também já disse várias vezes, já respondi várias vezes. Queria ressalvar aqui uma situação que é, todos estão e bem preocupados com como é que vai terminar essa época. E vejo poucas pessoas preocupadas como é que vai ser o início da próxima época. Será que vamos ter condições para começar a nossa atividade de forma normal? Será que as provas poderão começar em setembro, outubro ou novembro? É um incógnito. Portanto, um grande dilema. Mas, como disse há pouco, eu percebo a inquietação das pessoas e as associações têm feito uma defesa intransigente dos interesses dos clubes e estamos preocupados com os clubes e vamos defendê-los sempre. Também queria responder aqui ao Sr. Jorge Amaral, que lembro que a cimeira que tivemos com a Direção Regional de Desporto foi antes, portanto já foi há algum tempo, foi antes de termos cancelado já, nomeadamente o Campeonato de Futebol dos Açores, e naturalmente vamos ter novas oportunidades de falar com a Direção Regional e expor esses problemas, que estamos a par deles e naturalmente vamos defender os nossos clubes. O Sr. Artur também falou da questão de Espanha. Pronto, relembro também o que já disse há pouco, que as associações de futebol estão, as 22, a lutar e a fazer alguma pressão junto à Federação para que realmente subam os clubes de cada distrito. Lembrando que é uma decisão da Federação. Paulo Gomes, não falámos ainda de futsal. Vamos atender uma última chamada, mas eu gostaria só também num minuto, em relação ao futsal. Qual é a situação, o que é que se prevê? Já que estão também aqui várias questões sobre futsal em cima da mesa. Sim, em relação ao futsal, portanto, se não houve descidas no Campeonato de Portugal, naturalmente no futsal não haverão descidas. Percebo que para os clubes dos campeonatos de ilha, se não houver nenhuma desistência e não havendo descidas, pois naturalmente também é complicado para esses clubes que fizeram a época inteira a competir e gastaram do seu tempo e do seu dinheiro e de investimento de clube, mas é uma situação que nos ultrapassa um pouco, não é? Porque foi as contingências claro, continua, portanto, essa incógnita. Portanto, na segunda visão, praticamente garantido que não haverá descidas, portanto, os 8 clubes vão ser os mesmos.
Portanto, os 8 clubes que disputam o campeonato presentemente serão os mesmos na próxima época, quando ela for Em princípio, reatada, está praticamente certo. Sente que será. Sim. Bom, vamos atender Rui Pamplona. Rui, boa tarde, faz favor. Sou Rui Pamplona, Liga da Graciosa. Boa tarde, Rui. Bom, Rui Pamplona, não conseguimos de facto a presença dele, não sei. Rui, boa tarde. Não se consegue. Muito bem, estamos já na ponta final deste programa. Gostaria de só aqui uma questão transversal a isto tudo e também, obviamente, de interesse esportivo, agora para descontrairmos um pouco. Santa Clara vai ter condições para seguir em frente? Pois isto, como disse também no início... O que é diz a sensibilidade? Pois, eu muito sinceramente... É uma equipa que temos, de facto, no campeonato. Eu muito sinceramente, eu percebo a vontade do Pedro Proença e da Liga de terminar os campeonatos da primeira e segunda da Liga. Também, como já disse, para nós, a Associação de Agra, seria muito importante acabarem para, efetivamente, haver 2 descidas e para o nosso filiado, o Sport Clube Praense, poder ter a hipótese de lutar para esta subida, que seria fundamental para o clube, fundamental para a Ilha Terceira e para a nossa associação seria excelente, porque pela primeira vez teríamos um clube profissional, um clube da nossa associação. Naturalmente que eu pessoalmente vejo as coisas difíceis, mas é difícil prever cenários. Há também a hipótese que foi colocada dos clubes se concentrarem no Algarve e, claro. Portanto, isso são tudo são tudo testes. E também, aproveitando essa questão, também lembrar que às vezes tem havido aí muita confusão. Tem chegado à Federação muitas propostas sobre reformulações e às vezes há muitos pedidos de bancada, não é? Muitos. Têm chegado propostas de vários âmbitos e queria descansar as pessoas que às vezes veem nas redes sociais essas propostas e pensam que isto realmente parte de alguma associação ou parte da Federação. Claro. Nada mais incorreto. Até posso dar aqui um exemplo de uma que preocupou muitas pessoas e que, na minha opinião, é ridícula e eu acho que nunca ia acontecer, que seria subir do Campeonato de Portugal à segunda Liga. Os 2 clubes tinham mais pontos naquela altura, que era, penso eu, o Vizela e o Aroca. Portanto, isto não tem cabimento nenhum. Tem teses, muitas propostas. Está em linha também Jaime Vieira, de São Miguel, que é o presidente do Clube de Rabo de Peixe. Boa tarde, Jaime Vieira. Boa tarde. Bem-vindo. Olá, boa tarde, Vítor Alves. Boa tarde, cumprimentar também que não podia deixar de ser o meu caríssimo amigo Paulo Gomes e cumprimentar todos os telespectadores que estão a assistir a este programa. Dizer que em boa hora ver este programa é mais um sinal também da importância da RTP Açores para todos nós açorianos e também para o desporto. Neste sentido, queria também dizer-me de uma forma muito rápida, que é que o tempo também já urge, como não podia deixar de ser o presidente do Clube de Rabo de Peixe está como todos os habitantes desta vila muito preocupados com a sua situação, embora sabendo e reconhecendo que a injustiça maior que se podia criar era mesmo não reconhecer o Desportivo Rabo de Peixe como campeão do campeonato nacional, no campeonato regional, mas acima de tudo também a não subir a divisão, que é isso que todos nós estamos imbuídos, frito aquilo que pretendemos, que é não cometer a maior injustiça que o futebol amador até hoje cometeu. Neste sentido, dizia que não se pode apagar uma história que foi construída com mais de 85% da época realizada, isso é preciso ter em conta, e também não apagar a história que foi uma história muito bonita, preenchida de gente humilde, de gente trabalhadora, de uma direção que há anos que anda a investir para se conseguir o nosso grande objetivo e que acho que graças a Deus as coisas irão correr bem se uma pessoa de fé, e acredito que tudo irá terminar da melhor maneira possível. Mas a minha questão, de uma forma muito rápida, era essa. Sr. Presidente da Associação e caríssimo amigo, qual é, acima de tudo, a legalidade jurídica da Federação Portuguesa de Futebol quando não reconhecer uma equipa que foi vencedora, e caso a resposta seja aquela que eu não espero que assim seja, qual é a posição das 3 associações que vão ser tomadas para defender um legítimo vencedor da prova que se realizou? Logicamente reconheço que não é fácil, mas o Desportivo Rabo de Peixe e toda a nossa gente
deposita a confiança quer no Presidente da Associação de Futebol, Paulo da Delgada, que tem feito um excelente trabalho, e também os dois caríssimos amigos, o Eduardo e o Paulo, que tenho a certeza que irão defender os interesses. Obrigado e boa tarde e haja saúde. Obrigado, Jaime Vieira, Presidente do Rabo de Peixe. Bom, nós aqui já coroámos o Rabo de Peixe campeão. Por nós o Rabo de Peixe é campeão, sem dúvida. Paulo Gomes, sobram aqui duas questões do Jaime. Muito rapidamente, vou fazer aqui uma pequena confidência. Conheci o Jaime Vieira em 2003 ou 2004, ele treinador do Rabo de Peixe de juvenis e presidente do clube, e eu como treinador do juvenis também do Lusitânia, e conhecemos-nos aí, e fiquei logo fascinado pela forma com que ele dá tudo o que tem pela sua freguesia e pelo seu clube. E fomos mantendo sempre o contacto, e depois as nossas vidas cruzaram-se novamente aqui no futebol. Mas dizer que o Jaime sempre lutou, sempre teve esse objetivo de ser campeão, e não podendo responder à questão dele, mas digo novamente que as três associações vamos lutar até à última réstia de esperança para que o Rabo de Peixe consiga o seu objetivo, que é a participação no Campeonato de Portugal, que é mais do que justa. E, como já disse no início do programa e volto a repetir, nós as três associações, e muito especialmente a de Ponta Lagada, através do Robert, vamos lutar até à última gota para que seja feita justiça ao Rabo de Peixe e àquela vila maravilhosa que é Rabo de Peixe. Muito obrigado, Paulo Gomes. Paulo Gomes, Presidente da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Hoje falámos de desporto, concretamente o futebol face a esta situação de pandemia que estamos a viver. Isto num dia, recordo, em que o Presidente do Governo Regional dos Açores renovou as cercas sanitárias em São Miguel, anunciou a renovação das cercas sanitárias, e também em dia em que o Presidente da República, dentro deste programa, também tivemos a oportunidade de ouvir em direto, anunciou o prolongamento do estado de emergência também por mais 15 dias. Fique com a RTP Açores, daqui a pouco vai ter o telejornal e toda a informação do dia e, concretamente, e como não podia deixar de ser, sobre a situação do Covid-19 nos Açores e em Portugal. Até amanhã, fique bem.